A paz de Deus continue sempre em nossos corações. Vamos dar sequência em nosso raciocínio de acordo com as Escrituras. Uma pergunta maravilhosa até de nós fazermos: como que eu posso ser santificado? Como se santificar? Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você já foi salvo e santificado. Para crescer em santificação, você precisa deixar Deus trabalhar em sua vida, mesmo nas áreas mais secretas e doloridas. É Deus quem santifica você, pela ação do Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. O Espírito nos ajuda a resistir à tentação e a vencer o pecado. Sem a ajuda do Espírito Santo, sua vida não vai mudar. Se você quer cada vez mais santificado, se você quer ser cada vez mais santificado, você precisa estudar a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Ler, estudar, compreender. É procurar entender e aplicar o entendimento que você obteve da Bíblia, aplicar na sua vida. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e nos santifica. Vemos em João capítulo 17, no verso 17. Você precisa aprender da Bíblia. Você também precisa obedecer. Se você obedece a Deus, você coopera com Ele para a santificação. Se você desobedece, você resiste contra a santificação. Não, mas o mais importante para a santificação é a fé. Se você acredita que Jesus pode mudar sua vida, e você entregando todas as áreas da sua vida a Ele, então Ele pode transformar sua vida. O processo de santificação permite a você viver toda a abundância de vida que Deus prometeu. Você só precisa deixar Ele agir e seguir em sua direção. Agora, o que é ser santo? Quantas perguntas, né, Irmandade? Quantas perguntas que a palavra de Deus responde para nós com toda a certeza, sem sombra de dúvida. Glória a Deus por esse tão grande privilégio que alcançamos quando aceitamos a Jesus em nossa vida. O que é ser santo? Ser santo é ser dedicado a Deus. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é santo, porque se dedicou a Deus e o Espírito Santo mora dentro dele. Deus é santo porque é perfeito e sem pecado. Santidade é pureza perfeita. Deus é puro. Deus não pode ser contaminado pelo pecado. Ele é perfeitamente bom e justo. Deus é o exemplo perfeito da santidade. Mas quem é santo? Quem é santo? Boa pergunta. Santo é todos os salvos
são santos. Porque Deus os separou do poder do pecado. Agora pertencemos a Deus. Nossos pecados foram apagados. Ser santo é ser puro diante de Deus e nos somos purificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11. Nós somos santos porque Ele é santo. Ser santo não significa ser perfeito. Quem é salvo ainda peca, mas já não é dominado pelo pecado. Nós vamos ver em João, 1 João, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Deus trabalha progressivamente em sua vida para a santificação. Quem é salvo procura viver de maneira santa, agradável a Deus. Nós podemos ver isso em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Isso implica louvar a Deus. As nossas vidas, elas são dedicadas a Deus. Podemos louvar a Deus em tudo que fazemos. Ser santo é desenvolver intimidade com Deus. Evitar o pecado. É impossível evitar todo o pecado, mas nós podemos vencer muitos pecados com a ajuda do Espírito Santo. Estamos livres. O pecado já não tem de nos dominar. Se o pecado não agrada a Deus, também não deve nos agradar. Fazer o bem, ter uma atitude de vida santa, vai além de só evitar o mal. A Bíblia nos ensina como viver de maneira exemplar. Nosso trabalho é aprender essa vida exemplar. Nós veremos em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24. Mas, e o que é santificação? Quantas perguntas! Graças a Deus, a cada pergunta nós temos a devida resposta. O que é santificação? A santificação é a dedicação a Deus, se separando do pecado. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acontece a santificação. Através da santificação, a atitude e o caráter do crente são transformados por Deus. E quando que acontece a santificação? A Bíblia fala da santificação como uma coisa que já aconteceu e está acontecendo entre nós hoje e ainda vai acontecer no futuro. Glória a Deus Santo. Esses hinos que nós estamos ouvindo ao fundo da gravação são os hinos inspirados pelo Espírito Santo para louvar a Deus, e acostumamos a louvar a Deus com esses hinos em casa e na igreja. Ajuda muito na nossa santificação.
porque ele é a palavra de Deus cantada. Como nós devemos nos santificar? Devemos nos santificar obedecendo a Deus. A santidade, a santificação acontece progressivamente ao longo da vida, pela ação do Espírito Santo. Para nos santificarmos, precisamos deixar Deus trabalhar em nossa vida. Se santificar é ser transformado por Deus para viver de maneira que o agrada. Quando alguém se converte, ele é santificado, separado do pecado para viver para Deus. Mas a santificação também é um processo de libertação do pecado com a ajuda de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A santificação só acontece pela ação de Deus. Ninguém pode se santificar sozinho. O primeiro passo para a santificação é crer em Deus e aceitar Jesus como seu Salvador. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11. Atenção, preste atenção. Se santificar não é seguir um conjunto de regras rígidas. A santificação acontece no interior, quando deixamos Deus trabalhar em nosso coração. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Essa mudança interior depois se reflete no exterior, em nossa vida diária e na convivência com outras pessoas. Como que nós devemos santificar? Em primeiro lugar, orando. Peça a Deus para lhe mostrar como viver de maneira santa. Orar também ajuda a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Lendo a Bíblia nos ensina o que agrada a Deus e nos dá um grande exemplo para seguir Jesus. Indo à igreja, sim, indo à igreja. Conviver com outros crentes é muito importante para aprender a aplicar o ensino da Bíblia de forma prática na comunidade. Nós vemos aí em Hebreus capítulo 10, versículo 25. E prestando atenção, que área de sua vida você acha que precisa ser mudada? Precisa de mudança. Como é que aquilo que você está aprendendo na Bíblia pode mudar sua forma de pensar e agir? Certo? Agora você quer ver como estudar a Bíblia? Dá para caber aqui assim. A melhor maneira de estudar a Bíblia é lendo regularmente e com atenção. Antes de começar o estudo, tente afastar-se de distrações e ore a Deus por entendimento. Procure seguir sua direção. Antes de você ler a Bíblia, você faz uma oração a Deus, pedindo para Ele abrir sua mente e para você entender e interpretar as santas palavras. Ler o texto. Tente ler sem ideias já formadas. É bom fazer primeiro uma leitura geral, para apanhar o sentido do texto. Depois procure o significado de palavras ou expressões que você não entende. O que o texto diz? Você compreendeu o que leu? Se você tivesse que dar um relato do texto por suas palavras, como seria? Procure o sentido literal do texto. Deixe as interpretações para mais tarde.
Entender o contexto. Para entender bem o texto, é preciso entender seu contexto maior. Por exemplo, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 9, sozinho não tem sentido algum. Quem deve ir ao encontro de quem? Por quê? Quando foi isso? É uma citação? É uma carta? Um poema? Pergunte. Qual é o propósito do autor do texto? Não é como você acha que esse texto pode ser usado, mas o que o autor estava tentando dizer, aplicar a sua realidade. Só aqui vem a parte da interpretação. A Bíblia foi escrita há muitos anos. Como posso aplicar essa lição hoje? O que aprendi? O que Deus quer me dizer? Como posso usar isso em minha vida diária? É bom orar e deixar Deus falar nessa parte. Qual a tradução que eu devo usar? É bom usar uma tradução na língua em que você se sente mais confortável. Se você quer um texto mais simples, que dá para entender bem, escolha uma tradução mais moderna, com linguagem atualizada. Se você quer uma versão mais poética ou mais próxima do texto original, escolha uma tradução mais antiga ou mais literal. Cada tradução tem seus pontos fortes e fracos, mas a mensagem da Bíblia é sempre a mesma. Que outros materiais a gente pode usar também, né? Para estudar a Bíblia, basta ter uma Bíblia, mas há muitos outros recursos que podem ajudar no seu estudo. Bíblia de estudo normalmente tem estudo com um tema específico. Jovens, liderança, fatos históricos são úteis para entender e aplicar a palavra. Livros de meditação e estudo têm pensamentos sobre a parte da Bíblia e são bons para momentos de reflexão, ajuda a criar o hábito de estudar a Bíblia. Dicionário, enciclopédias, mapas bíblicos dão uma visão do contexto maior da Bíblia. A história, a cultura, a língua classificam coisas que na nossa cultura são diferentes. Filmes, teatro, recursos online ajudam a entender melhor a história, dando vida às palavras da Bíblia. São bons para quem acha difícil ler ou prefere ver e ouvir. Papel, uma caneta, um lápis. Se você gosta de escrever ou desenhar, pode usar em seu estudo. Isso ajuda a organizar os pensamentos. Cada pessoa tem seu jeito de estudar. Experimente com métodos diferentes até encontrar o que funciona melhor para você. Para ter uma visão diferente, mude de método. O importante é deixar Deus falar com você através da Bíblia. Esse conteúdo de hoje foi útil para você? Se sim, dê o seu like e inscreva-se neste canal, que continuaremos a procurar mais assuntos importantes para todos nós. Por hoje, ficamos por aqui. Que as bênçãos de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. Amém.